Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de automação. Hoje nós vamos falar de um tema que se chama Cloud Computing. Ele é bastante conhecido no meio da TI, da tecnologia da informação, e nós vamos ver como que ele está trabalhando hoje juntamente com a automação. O nosso foco, naturalmente, é a indústria. Então nós vamos enxergar então como que as operações e as ações de manutenção estão integradas nesta nuvem. Vamos lá então. Nós vamos começar o nosso texto falando dos desafios da automação. Esses novos desafios, o que está acontecendo, como que cresceu e nós vamos entender depois por que chegaram a essas situações. Bom, primeiro nós vamos falar que a alta demanda por ferramentas de produtividade. Isso cresceu bastante ao longo do tempo. Depois, ampla utilização de redes. Todos os sistemas hoje, em todos os níveis, são conectados em redes, trocando dados. O aumento dos custos de aquisição de manutenção de sistemas. Como houve um grande aumento de sistemas e equipamentos, hardware e software, enfim, os custos aumentaram bastante. Depois, convergência tanto da tecnologia de operação quanto da TI, unindo ativos e gestão. Tudo isso gerou uma demanda muito grande e isso passa a ser um desafio. E as dificuldades de manter sistemas atualizados também. São muitos sistemas e isto se tornou complexo. Bom, nós vamos iniciar então entendendo como que era a automação industrial quando a gente começar a entender dados, redes, os primeiros sistemas. Vamos chamar que isso seria a automação moderna. Então a gente já tinha o uso dos computadores, a gente já tinha os controladores, né? Vamos ver aqui o controlador, né? O computador. E eles tinham o quê? Uma comunicação direta, mas eles não se comunicavam entre si. Essa comunicação, chamada de ponto a ponto ou comunicação standalone, ela era uma comunicação relativamente simples. Ela só estava realmente no local. Com o advento da rede Ethernet nos controladores, então vocês observem aqui, a gente já passa a ter o quê? Um novo formato. A gente poderia, por exemplo, montar todos esses equipamentos numa única rede, inclusive montando ela em anel. Aí eu tinha já o conceito de cliente-servidor, enfim, os servidores, no caso escada, né, ele se comunicava com a planta e as estações operacionais se comunicavam com as estações de escada. Essa é uma automação convencional, mas ela já foi um grande salto com a utilização da rede Ethernet. E depois, o que a gente entende? Que houve uma grande evolução na capacidade das ferramentas de gestão. E isso demandou para a automação uma estruturação que antes não existia. Como, por exemplo, se a gente pegar aqui alguns computadores necessários hoje na automação, os PINs, os historiadores, né? Máquinas de gerenciamento de ativos, sistemas de MES ou MON, enfim, toda essa tecnologia hoje ela já passa a ser necessário na planta industrial, formando um arranjo muito grande. Então, a cara com essas novas ferramentas ficaram muito demandada nas necessidades hoje do controle operacional e da manutenção. Vamos traçar um perfil de evolução apenas para a gente ter uma linha do nosso tema. Então, se a gente pensar em evolução do processamento na automação, então a gente tinha lá o processamento individual, como nós vimos, né? Depois o processamento em rede, aí a gente passou para ter um compartilhamento, e aí a gente passa a ter novas tecnologias, que é o que nós vamos falar sobre virtualização, cloud computing, fog computing e edge computing. Vamos entender então essa evolução. O objetivo então é mostrar para vocês como que tudo isso está acontecendo. Um item muito importante é a gente entender o que disparou os custos da automação. Se a gente pensar lá naquele início, como nós vimos, né, as conexões muito simples, a gente tem um estudo que depois o que aconteceu com a evolução e essas altas demandas, olha como que explodiu o custeio, tá? A gente passa aí a ter hoje, por exemplo, grandes quantidades de softwares, né, licenças de software de alto valor, mas que dispararam esses custos. Então a automação ela deixou de ser, vamos dizer assim, relativamente simples dentro de uma planta industrial e ela passou a ter uma envergadura muito grande no sistema de custeio
tanto do custo de aquisição quanto de manutenção, tá? Então observem como que cresceu bastante, né, depois dos anos 2000, esses custos de plataforma dentro dos sistemas. Aí a gente passa a ter, então, entendendo que a gente tem esse desafio e a gente passa a ter algumas soluções. Vamos falar um pouquinho de virtualização e vamos falar de cloud computing. O objetivo do nosso texto é falar especificamente de cloud. Só que o cloud, na verdade, ele acabou sendo uma evolução e começou com a virtualização. E ainda que a gente usa bastante virtualização e automação, e vamos explicar então como que isso funciona. Bom, a gente começa então falando de virtualização. O conceito mais simples é o que, que é. Virtualização, então, o que, que é? É a técnica, né, de criar e utilizar uma plataforma computacional, não física, pessoal, ela não é física, de hardware ou software, onde eu posso distribuir e gerenciar recursos num único ponto. Vamos ver como é que isso funciona com foco na automação. Ela pode ser local, chamada de on-premise, ou cloud computing. Tá? Algumas ferramentas aqui que vocês devem conhecer também na virtualização, que é o VMware, né? O Hyper-V da Microsoft e o VirtualBox. Essas aqui são algumas das ferramentas. Aqui eu dei um exemplo aqui de um desenho, né? Quer dizer, o que está aqui dentro é uma máquina só, mas está virtualizado 3 computadores. Esses 3 computadores estão aqui dentro. Então esse é o princípio de virtualização e a gente usa bastante isso em automação on-premise, que nós vamos ver. Bom, quando a gente vai utilizar essa virtualização, então? Então a gente tem 2 cenários traçados. O objetivo aqui é ser bem direto no que a gente faz aí no mercado para vocês entenderem. Então eu tenho 2 cenários. Cenário 1, reduzir custos de infraestrutura e processamento na plataforma on-premise. O processamento, quando o processamento é crítico. Nós vamos ver lá na frente que, na verdade, eu não vou colocar o supervisor ou SCADA, né, ou o software do DCS lá no cloud. Mas o que, que acontece? Qual é o nosso objetivo principal para vocês entenderem? Sou eu montar uma plataforma computacional única e aonde eu posso virtualizar equipamentos. E aonde as minhas estações de operação também eu posso usar o conceito de thin client. Com isso, o que, que eu faço? Eu reduzo o meu custo de aquisição de hardware e simplifico a minha plataforma. Tá? Aqui eu dei um exemplo para vocês de um sistema que a gente usa bastante, que é um Blade da Dell, ou existem outras tecnologias, mas para vocês verem. E o outro cenário de virtualização, nós estamos falando de virtualização, tá? Usar processamento remoto, não crítico, para aumento de capacidade e uso de ferramentas, como por exemplo, serviços sem utilização de infraestrutura no local e essa infraestrutura é via cloud. Então aqui eu dei um exemplo para vocês, um historiador de alarme, Mesimon, historiador, enfim, isso está dentro do cloud. Então são os 2 principais cenários que a gente utiliza. Bom, entendemos o que que é virtualização, né? Que nós vamos utilizar então um computador, um servidor, é onde eu vou dividir máquinas e vou gerenciar através disso de um sistema de virtualização. E o que que é o cloud computing? Que nós vamos falar bastante, que esse é o objeto do nosso tema, né? E o que que ele é? Ele é a computação na nuvem, tá? Que a gente chama. Ele é um conceito também computacional que se refere a fazer o quê? Observem, olha, é onde eu faço processamento, armazenamento, compartilhamento e gestão de dados, utilizando a internet. O que é o nosso meio de comunicação? A internet, onde infraestrutura, plataforma e software são adquiridos como serviço. Eu não compro mais isso. Ele é um serviço, tá? Então aqui tem um desenho bacana, né? Onde eu compro, por exemplo, os controladores, né? E estações e eu posso comunicar diretamente numa plataforma de cloud computing ou na nuvem. Quais são as principais características do cloud computing? As principais que vocês devem saber, tá? Aqui já está bem resumido e bem direto para a gente entender isso de uma forma simples. Ela é uma plataforma on demand, isto é, ela trabalha sob demanda. Você só paga pelo que você precisa. Depois você paga pelo uso. Somente quando o serviço sobe ou ele inicializa, o sistema começa a cobrar. É uma plataforma que a gente chama de self-service. Você elege uma plataforma e dentro dela você escolhe os serviços que você quer. Tudo muito simples, sem burocracia, está tudo dentro da plataforma. E depois ela é automatizada. A infraestrutura ela é automatizada. Você tem os scripts, né, por interface, a gestão completa à distância, inclusive.
Bom, eu mostro aqui para vocês alguns provedores de serviço. O que já tem no mercado, né? Então eu mostrei para mostrar para vocês aqui uma realidade de plataformas gerais. Muitos de vocês já ouvir ter ouvido falar do Azure da Microsoft, o IBM, o Bluemix, né? O Amazon, né? Com o AWS e o Google Platform, né? São plataformas gerais. Mas em automação, o que nós temos, né? Esse é o objetivo da gente falar. Olha que interessante, a gente já tem uma plataforma, por exemplo, da Siemens, que é o Mindsphere, muito interessante, uma plataforma pronta para automação. O Predix da GE também é uma outra solução. E uma plataforma SEO, né? Da Rockwell. Para ficar aí alguns exemplos, existem outras, tá? Mas só para vocês terem o início aqui de uma visão de como que isso funciona. Bom, os tipos de serviço, o que é mais importante vocês saberem, tá? São três modelos. Eu tenho serviço de infraestrutura, então infraestrutura como serviço, que a gente chama de IaaS, a plataforma como serviço, que é o PaaS, e o software como serviço. Então, são três modalidades que você pode contratar, todas elas ou uma só, onde você tem um foco em cada um desses tipos de necessidade. Você compra isso através de como se fosse um serviço, então da infraestrutura, de uma plataforma ou de um software. Bom, como que a gente utiliza isso como serviço então? A gente tem a infraestrutura, como por exemplo, eu posso contratar máquinas virtuais, fazer processamento, enfim, toda essa infraestrutura. Eu posso contratar plataforma, isto é, são softwares para criar desenvolvimento, para você gerar os seus desenvolvimentos, né? Com essas ferramentas de criação. E você pode usar diretamente como um usuário, um serviço direto, um serviço que já está no cloud, e você já usa diretamente, você não tem que se preocupar com nada, você já passa a simplesmente ser o usuário, como por exemplo uma gestão de alarme ou uma gestão de ativo, como por exemplo. É muito interessante olhar esse quadro aqui, se a gente entender que a automação industrial está evoluindo no mesmo formato que a TI, isso daqui passa a ser uma realidade que logo, logo nós vamos estar vendo aí nas indústrias, tá? Então, por exemplo, o que a gente tem hoje de como é que a gente funciona a automação hoje, né? A automação on-premise, ou que é a automação convencional. O que eu faço? Se eu precisar de fazer uma automação, eu tenho que comprar, adquirir e fazer tudo isso daqui, ó. Então eu tenho que comprar sensor, rede, controlador, atuador, enfim. Todo esse processo eu tenho que criar, eu tenho que fazer a operação e manutenção e, inclusive, tenho que fazer a gestão do sistema. Quando eu penso em serviço, olha, eu posso ter uma infraestrutura como serviço, aonde, por exemplo, sensores, redes e controladores e atuadores, isso aqui não é uma regra, isso aqui é uma demonstração que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é uma infraestrutura de automação. Eu passo a não comprar ela mais, ela não é um problema mais meu, eu compro ela como serviço. E aí eu passo a cuidar o quê? Do escada para cima. Eu também poderia contratar uma plataforma, que seriam a infraestrutura e mais, por exemplo, softwares, que eu não compro ele mais. Tá? Eles passam a ser plataforma, isto é, eu só vou cuidar do desenvolvimento para cima. E eu vou chegar, nós vamos ter logo aí uma realidade contratada no mercado que seria a automação como serviço. Então o que acontece? Alguma empresa vai colocar a automação inteira dentro da planta e você não vai se preocupar com nada. Desde o sensor mais simples até a gestão do sistema, alguma empresa vai vai fazer uma contratação e você vai pagar como se fosse um aluguel, tá? Na TI, nós já temos isso como uma realidade muito tranquila, já existente, e na automação industrial a gente caminha para isso, com esses conceitos aí que eu demonstrei para vocês. Então fica aqui um quadro muito interessante para a gente começar a pensar sobre isso. Bom, como que eu conecto a automação no cloud, isto é, na nuvem, né? Aqui está mostrando para vocês é muito bacana essa tela, que já dá uma visão geral para vocês terem uma visão de como que isso é feito. Então, o que eu tenho na planta, né? Na minha rede de OT, né? Ou de TO? Eu tenho os equipamentos. Que equipamentos? Qualquer equipamento, tá? Ele pode se comunicar, comunicação serial, Ethernet, enfim. Então, o que eu preciso para que isso aconteça? Eu tenho que ter um gateway. Um gateway. Qual é o objetivo desse gateway? Ele vai receber as comunicações, tanto em serial quanto em Ethernet. A gente está falando em serial como sistemas legados, né? E o que ele vai mandar? Ele vai mandar
para a rede de TI, aonde vai estar disponibilizado, lembra, a conexão de internet, que essa é uma premissa do cloud, né? E aí eu vou ter alguns protocolos. Não vem ao caso a gente falar, não é objetivo do nosso texto falar de OPC-UA, nem de MQTT, mas enfim, são protocolos que vão enviar para o cloud e aí você vai fazer o quê? Todos aqueles serviços, né, de dados, de gestão, você vai fazer intercomunicação de dados com outras plantas ou com outros sistemas, enfim, mas esse é o conceito, né, de comunicar o sistema via cloud. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é como que a automação está evoluindo e como que todos os sistemas e subsistemas eles são colocados no cloud. Então, o que que eu tenho hoje? Eu tenho automação hoje no cloud, né? Então, cada subsistema dentro da própria planta poderia ser aqui uma máquina, um equipamento, uma célula de produção ou um setor qualquer. Eles têm os seus próprios clouds. E esses clouds locais, eles estão conectados ao cloud principal. E externamente, eu posso ter outros clouds, como por exemplo um fornecedor ou um cliente. Ou, por exemplo, você pode comprar um compressor de ar e nesse compressor de ar, que ele vem, ó, é uma máquina, né? Ela vem já com um processo de cloud, o próprio fabricante já vai comunicar diretamente na rede e ele vai monitorar sua própria máquina e essa máquina também está comunicando o que? No cloud da empresa. Enfim, o que é que vocês têm que entender? Que na verdade todos os equipamentos, subsistemas vão estar conectados no cloud da empresa, trocando informações. Esse é o grande objetivo, unir tudo isso. Não falamos lá no começo que seria a operação e a manutenção. Sem essa interconexão eu não vou conseguir fazer isso. Então isso são os subsistemas em cloud. Bom, algumas vantagens de se utilizar cloud, então algumas principais que vocês têm que saber. Bom, primeiro não tem que ter preocupação com infraestrutura, nem com hardware, né? Isso, inclusive, se você contratar a plataforma, você não precisa de licenças de aplicativos. Tudo isso pode ser contratado como serviço, como nós vimos. O compartilhamento de serviço ele é fácil. Vimos lá atrás na tela que já está tudo compartilhado, já está tudo na nuvem, né? É fácil de trocar dados. Depois, gerenciamento de versões, patches, atualizações, não é necessário se preocupar mais com isso, porque isso já é feito dentro da infraestrutura do provedor. Não existe a gestão do ativo, isto é, porque eu não compro mais isso, né? O que eu passo a gerenciar? Consumo e fazer o quê? Entender as relações de investimento e custo, isto é, consumir exatamente o que eu preciso. E manutenção deixa de ser responsabilidade minha e passa a ser o quê? Do provedor, então passa a ser um serviço, tá? Então essas são algumas vantagens. Bom, desvantagem. Existem algumas desvantagens, naturalmente. Uma delas é o quê? A questão da infraestrutura. Isso aqui é necessário e isso passa a ser um problema porque nem sempre eu tenho. Então, o quê? Eu preciso de uma infraestrutura de comunicação eficiente, um link de internet de alta disponibilidade e de banda de dados de acordo com o seu projeto. Então, esse é o principal gargalo hoje. Então, sem infraestrutura de comunicação, você não vai ter uma boa utilização do cloud. Risco de desconexão de serviço. Se você perde o serviço, né, perda de dados do processamento, isto é, porque controle operacional você não deve colocar em cloud, justamente por isso. Porque se você perde a conexão, como é que você faz o controle? E preocupação com segurança de dados, né, invasão externa, né, problema de cibersegurança. Você pode ser hackeado. Para isso existem algumas premissas que a gente deve seguir. Mas isso não deixa de ser uma desvantagem, mas é natural, porque você está externando dados. Bom, utilização da automação no cloud. Chegamos a falar tudo isso porque naturalmente o nosso foco é automação. Bom, dois pontos principais a serem observados. Bom, primeiro, sistema de apoio à tomada de decisões podem ser utilizados no cloud. Então eu levo isso para o cloud. Por exemplo, gestão de ativos, gestão de alarme, otimização de processo, entre outros. Eu já posso, hoje eu já consigo fazer isso utilizando toda aquela gama de serviços, né? Agora, sistemas de controle de processo, controle crítico e segurança, por exemplo, escada, não uso cloud. Mas por enquanto essa não é uma realidade. O processamento ela ainda é local. E no máximo, o que eu posso fazer? Pegar dados, informações e análise e enviar isso para tomar decisões. Aí sim estar conectado junto, mas no processamento continua sendo local. Então é muito importante entender esses dois requisitos. Bom, quais são as principais questões técnicas do cloud? É muito importante vocês saberem esses quatro itens que ele define toda uma estruturação. Bom, a primeira é a conectividade.
eu estou mandando para a cloud. Então os equipamentos devem suportar conexão via internet. Mas o meu equipamento não suporta. Você tem que fazer uma conexão via gateway, como nós vimos, e de forma segura. Depois, existe uma característica chamada de latência. O que é a latência? É o tempo da troca dos dados entre os clientes e o servidor. Estou mandando para a cloud, né? Equipamentos de operações críticas não podem permitir espera de processamento. Então você tem que pensar o quê? Se o equipamento exige processamento, não pode ter latência, né? Isto é, não pode esperar o processamento, esse dado não pode estar sendo processado no cloud. Depois, o processamento, né? A capacidade de entregar resultado no tempo esperado. Né? Às vezes você tem que ter muito processamento para isso. E aí o que acontece? Você tem então, que fazer um processamento local, porque é uma característica, né? Do cloud. Depois, gravação. Usar os dados, por exemplo, relacionais, temporal ou não estruturado, para análise de tomar decisão. Normalmente, esses dados eu vou enviar para a cloud, porque ele vai estar sendo processado junto com uma gama muito maior de dados, que a gente chama de Big Data, que nós já falamos desse assunto. Então, essa, na verdade, é a função principal do quê? Dos sistemas de inteligência que nós estamos falando aqui, tá? Então, essas são as principais questões que devem ser observadas. Bom, pessoal, levar dados da planta industrial, que é o nosso objetivo, como sensores, controladores, sistemas para o cloud, necessita de um arranjo complexo. É difícil. Não é corriqueiro. Com diversas interfaces, né? Tem que colocar diversas interfaces, não tem jeito. E isso ocasiona o quê? Latência de rede, vimos já o tempo, né? Limitação de processamento, você tem que passar por todas as etapas e gravação, além da dificuldade de interconexão. Então, isso não é uma tarefa muito simples de ser feita, ainda que ela é necessária e ela já é tecnicamente possível, mas não é um trabalho simples, é complexo. Bom, vamos ver então como é que é o desenrolar disso. O que acontece? Dentro do universo do cloud, que é o que nós estamos vendo, foram criadas duas tecnologias. Vamos entender ela, que é muito interessante. Vocês agora vão entender como que funciona isso dentro do mundo da automação. A tecnologia Fog Computing, que é a computação em névoa ou neblina, e o Edge Computing, que é a computação de borda. O que são isso? São arquiteturas de rede em cloud. Então, elas são composições que têm um objetivo, né? Reduzir a quantidade de dados para enviar ao dados, isto é, eu não vou enviar tudo para o cloud, diminuir a latência, olha que interessante, diminuir essa latência que nós vimos que ela existe e melhorar o tempo de processamento. Então, olha aqui, o Edge está aqui, que nós vamos ver um pouquinho melhor, né? Eu passo a ter o Fog e eu posso ter o Cloud. Então, observa, os dispositivos, então, antes de eu enviar tudo diretamente para o cloud, eu posso usar dois arranjos ou duas arquiteturas, o Edge e o Fog. Vamos ver cada uma delas. Bom, o Edge Computing. O Edge Computing é chamado de computação de borda, tá? Ele tem o objetivo que de processar os dados de análise mais próximos dos dispositivos. Então ele está aqui, olha que interessante. Então o Edge, né, Computing ou Edge Computing, tá? Não importa. É chamado de borda. O que ele pode ser, né? Ele pode ser processado diretamente no sensor. Então, um sensor inteligente. Hoje, cada vez mais os sensores têm capacidade de processamento. Ou no controlador que suporte essa função. Que função? O processamento local. Você criar toda uma camada de processamento para eu permitir uma conexão e um processamento de gravação nesta camada. E aí, o que eu faço? Aí, a partir desse processamento, eu filtro exatamente o que eu vou mandar para o cloud. Isto é, eu não vou mandar todos os meus dados de sensores ou de processamento nesta camada para o cloud. Então esse é o objetivo, filtrar neste local, isto é, na borda, né, o que eu vou mandar para o cloud. Nós temos também então o Fog Computing, né, ou computação em névoa ou neblina. Olha, ele tem o objetivo de processar os dados de análise mais próximo da camada do cloud, integrando o processo de gestão e tomada de decisões. Olha que interessante. Agora ele já está aqui nessa camada. Olha, eu coloquei um pouquinho mais próximo que vocês verem. Ele está aqui próximo do cloud. Ele tem a mesma ideia do Edge. Ó. Pode integrar a camada de Edge, pode estar junto, né? Ou comunicar diretamente com os processadores, como por exemplo um SCADA, um MES ou qualquer camada que está lá no nível de gestão.
e gerar uma camada intermediária antes de enviar para o cloud. O mesmo princípio. O que eu faço? Eu faço um processamento local, eu faço uma filtragem, e aí eu pego esses dados que realmente eu vou mandar para o cloud. Com isso eu simplifico essa comunicação, tá? Eu não passo diretamente para o cloud todos os dados. Eu posso então ter arranjos separados, mas eu preciso de usar os dois. Ah, você pode usar. Então aqui eu dou um exemplo para você. Ó. Aqui você pode usar o arranjo do Edge, olha, os sensores, os PLCs, ele faz aqui o Edge, o arranjo que está nessa borda, ok? E manda para o cloud. E eu posso ter um arranjo em Fog, olha, ele pode fazer aqui os sensores e mandar para o Fog. Só que o Fog está o quê? Ele está mais perto do cloud, ele não está perto do sensor, tá? Enfim, então você faz mas o princípio é o mesmo. Você faz o processamento, une os dados e manda para o cloud. Ah, mas eu posso montar esse arranjo e criar essas camadas? Pode. Então tá aqui para vocês verem, né, um arranjo completo, onde eu tenho aqui a camada do Edge, né, fazendo essa camada junto ao controle, mandando parte já diretamente para o cloud. Eu posso mandar o SCADA, né, com MES, pins, enfim, aqui é um exemplo, né, do Fog, olha, ele vem para o gateway e manda, e eu posso ter uma camada superior já do BI, o ERP, já filtrada, e aí eu mando para o cloud, eu faço todo o arranjo, e aí eu incorporo o IoT, né, que eu posso receber a informação, por exemplo, de um fornecedor, juntar tudo isso dentro de uma camada da indústria, tá? Então tá aí uma arquitetura para vocês entenderem toda essa evolução. Lembrando que o objetivo dessas criações de camada de fog e de edge é fazer o quê? É simplificar o que eu vou mandar para o cloud, para eliminar aqueles problemas, como por exemplo de latência, e mandar autoprocessamento para o cloud, tá, pessoal? E esse é o objetivo dessas tecnologias. O pessoal pergunta muito assim, é muito interessante. Vou mandar todos os meus dados da planta industrial para o cloud? Não. Você não vai mandar todos os dados. Você tem que seguir alguns requisitos. Os principais eu estou passando aqui para vocês. Ó. Somente eu vou para o cloud de informações que devem ser relacionadas. Olha, pessoal, relacionadas com outros dados fora da célula local. Se não tiver relação com outra parte da célula, ou com outro setor, ou de uma outra planta, não tem sentido mandar isso para a cloud, se você não mandar. Depois, informações que devem ter backup ou rastreio. É uma boa prática hoje, né? Você rastrear ou fazer um backup em cloud. Informações que rodam em aplicativos para o. Bom, o aplicativo é em cloud, por exemplo, o sistema de gerenciamento de ativos que já roda em cloud. É claro, e naturalmente aí eu tenho que mandar isso via nuvem, né? E quando parte do processamento é transferido para o cloud. Exemplo, uma tomada de decisão de predição para troca de óleo de um conjunto de compressor. Isso vai ser processado via cloud, então eu tenho que mandar. É lá que vai ser feito, não vai ser feito aqui na camada ou no fog, ou no edge, ou diretamente no controlador. Então isso vai ter que ser mandado lá. Enfim, essas são as principais premissas que vocês devem observar de como mandar o dado industrial para a nuvem. Bom, o pessoal pergunta e é natural, né? E os dados estão seguros? Olha, você tem que criar camadas de segurança, né? Para que isso funcione. Então, algumas premissas para vocês aqui. Treine pessoas. São pessoas que operam sistemas. As pessoas têm que trabalhar com boas práticas, bons procedimentos. Então, devem ser treinadas. Depois, todas as redes devem ser o quê? É, segmentadas. Isso é uma boa prática que a gente coloca. Depois, utilizar DMZ, redes desmilitarizadas, para criar células de segurança. Para conectar células no cloud, utilize firewall e limite as regras. Mais simples é melhor. Use somente conexão bidirecional se você estiver usando o conceito de M2M. M2M, isto é, quando a máquina conversa com a máquina, você manda um dado para o cloud, ele processa e volta para a própria máquina. Isto é, a comunicação é bidirecional, somente neste caso. Limite conexões físicas e espaço de acesso. Não é todas as pessoas que podem acessar qualquer local, tá? Então isso é muito importante. Monitore a rede com o sistema de cibersegurança. Já tenho tecnologia que eu consigo monitorar toda a movimentação lógica da rede, tá? O objetivo nosso aqui não é falar de dar toda a conceituação de cibersegurança na indústria. A gente tem um artigo que nós já falamos disso. Acesse o artigo e vamos fazer uma revisão em relação a isso. Mas está aqui pelo menos um quadro para não esquecer que cloud exige uma premissa mínima de segurança para isso.
Bom, com relação à implantação, a gente não quer aqui montar nenhum esquema de projeto e implantação, não é o objetivo, mas algumas informações muito importantes para vocês seguirem um passo a passo, tá? Primeiro, justifica a questão que te leva a enviar via dados para a cloud. Isso não pode ser modismo. Por que você vai mandar para a cloud? Você vai usar uma plataforma? Enfim, existem muitos ganhos em utilizar essas tecnologias. Nós já falamos muito de indústria 4.0, enfim, mas delimitar o que você quer, justificar o que você precisa. Depois, faz um projeto para eliminar a infraestrutura e levar para o cloud. Se você puder não usar a infraestrutura sua, não criar uma infraestrutura, use a infraestrutura do cloud, né? Já está lá, já está pronta para você. Use ferramentas de infraestrutura, plataforma e serviço também. Vincule soluções. O que eu posso eliminar, tanto na infraestrutura, na plataforma ou no serviço? Vincule essas soluções, como por exemplo uma plataforma industrial direta em cloud. Integre e faça convergência de dados. Analise se é necessário e possível aplicações de edge e fog. Agora nós vimos. Então quer dizer, olha, eu preciso de fazer um processamento na borda dos sensores. Então use uma tecnologia de edge para fazer isso antes de enviar para a cloud. Entenda o valor da informação, tá? Use ferramentas de data science. Você vai mandar isso para o cloud, você tem que gerar valor dentro da sua estrutura de operação e manutenção. Você vai começar agora a dar um salto em gestão. Então, para isso, você tem que usar ferramenta de ciências de dados, que no futuro nós vamos estar falando um pouco melhor sobre isso. Foque na segurança. Acabamos de ver um quadro importantíssimo. Tem que entender a segurança. Escale as soluções, evolua os modelos, controle as decisões. Faça pouco a pouco. Vai colocando, vai incorporando, vai enviando dado, vai escalando, vai treinando pessoas e você vai criando os seus próprios modelos. Enfim, isso já é a própria evolução da utilização e caminhando para a nossa indústria 4.0. A gente sempre gosta de falar um pouquinho das tendências, das novas tecnologias, apesar de que essa tecnologia é extremamente nova e moderna, principalmente quando eu penso em automação industrial. Mas eu quero deixar aqui para vocês alguns highlights do que vocês podem observar, do que está vindo pela frente aí, integrado ao cloud. Né? A primeira é equipamentos de automação que já vai vir com um canal direto, chamado de TSN. É uma tecnologia que já vai vir, por exemplo, dentro do PLC, tá? Já tem alguns PLC já com essa tecnologia. Qual a ideia? Ele já é um canal direto para a cloud. Então você vai dispensar aquele arranjo de gates. No futuro todos os equipamentos vão ter essa tecnologia. Depois, equipamentos já que vem direto dentro dele, o OPC, o A, todos os equipamentos de automação. Então já vamos caminhar. Logo, logo também todos eles vão ter. Com isso, o que eu faço? O que eu consigo fazer? Dentre tantas coisas, né, facilitar a comunicação, mas eu posso montar arranjos fáceis, né, de fog e de edge para fazer essa intercomunicação. No caso, ela simplifica isso, né, e já tem segurança incorporada. O OPC-UA já tem essa característica. Também nós vamos falar isso também num momento oportuno. E depois ferramentas de automação cada vez mais em cloud. As ferramentas caminham para o cloud, pessoal, tá? Vinculando o controle operacional, como por exemplo a um deep learning, né, uma aprendizagem profunda, realidade aumentada e decisões autônomas de processo. Então, essas são as principais tendências aí a serem observadas dentro desse nosso universo de cloud. Bom, pessoal, a gente então conclui aí que o cloud, né, é a ponte da indústria 4.0. Quando a gente pensa aí que a interconexão da cadeia de valor na internet, essa é uma premissa, né? O que ele vai permitir? Permitir a escala, né, industrial, eliminar erro e operação, né, no tempo real das plantas produtivas. Com isso na ponta, o que eu vou ter? Né? Mais ainda, redução de custos de produtos e processos, enfim, eu vou ter realmente aí caminhar para uma indústria digitalizada, tudo na sua própria evolução e caminhando aí, não esquecendo que é uma revolução. Então tá aí, pessoal. Mais um trabalho. Esse trabalho de cloud ele é fundamental para ele juntar agora aquelas peças que vocês viram da indústria 4.0 e criar assim pavimentar um caminho que vocês vão ver que na verdade o futuro, todos os equipamentos, toda a automação, todas as ferramentas, né, elas vão estar integradas nessa grande via. E o cloud seguramente aí aonde nós vamos nos encontrar, né? Quer dizer, essa indústria está dentro de um cloud, né? Então daí a importância de você conhecer essas premissas. Espero realmente poder ter contribuído com vocês. Desde já eu fico à disposição, tem meus dados, tem meu e-mail, a qualquer momento pode enviar. A gente está sempre trocando ideia com diversas pessoas do Brasil e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.